Bom dia, alunos! Tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula de Matemática 3, dia 29/7. Caso você não saiba, meu nome é Leonardo Shimura. Você pode falar comigo pelo e-mail da UEL ou pelo meu celular que foi disponibilizado aí, beleza? Hoje a gente vai falar sobre análise de gráfico, de função seno e cosseno, tudo bem? Além disso, a gente vai ver período e como determinar a função, como determinar o conjunto imagem de uma função. O que vai acontecer? Falando agora de uma forma bem introdutória, bem simples por enquanto. A gente vai ter algumas componentes, que são elas A, B, C e D, que podem mudar o nosso gráfico de seno e cosseno. Como assim? Fazer a amplitude da onda ela ser maior, fazer com que a onda vá para o lado, vá para o outro, fazer com que esse eixo aqui, ela está em cima desse eixo zero aqui, fique um pouquinho para cima. Então a onda vai ficar dessa forma aqui, vai ficar mais para cima. Pode mudar a onda, fazer várias coisas com ela, tudo bem? E é isso que a gente vai estudar hoje. Eu vou finalizar aqui a parte introdutória e daí a gente já vai começar vendo a componente que é a letra A, tudo bem? E o que ela vai fazer na nossa função. Gente, eu não sei se eu consegui deixar claro para vocês ali na parte anterior, porém A, B, C e D vão ser números, tudo bem? Não vai colocar A, B, C e D aqui. Vai ser tipo 2, 5, 9, 27... Vai ser qualquer número real que você quiser, positivo, negativo, inteiro, não inteiro, qualquer número real que você conseguir pensar, tudo bem? Então aqui começando, analisando, aqui eu vou colocar bem grande para conseguir ver, a componente A, tudo bem? Essa componente aqui, O que ela vai fazer de diferente no nosso gráfico? Ela vai determinar a altura dele, como assim? Então, tem esse eixo aqui principal, que no caso aqui é o eixo zero é o ponto zero do eixo Y, e ele vai, as ondas vão girar em torno dele, então vai num ponto máximo, ponto mínimo, mas sempre em torno dele. Aliás, se você pegar aqui o ponto máximo e o ponto mínimo, a distância em relação a esse eixo aqui são a mesma. Então, por exemplo, isso aqui mede 1 de altura, aqui também mede 1 de altura. O que o A vai alterar? O que essa componente A vai alterar? Esse eixo ele vai mandar mais para cima, mais para baixo, vai fazer toda essa diferença. Então, por exemplo, aqui o nosso A é igual a 2, tudo bem? Seria como se a gente tivesse um 2 aqui. Ele subiu 2 unidades, então a função toda subiu 2 unidades. O ponto máximo agora deixa de ser esse aqui, o ponto mínimo deixa de ser este aqui, ele subiu. Então tudo vai ser adicionado 2 unidades, tudo bem? Eu fiz isso aqui para colocar um comparativo. Então, aqui a função onde fx é igual a 2 mais seno x, e aqui onde fx é igual a seno x. Você vê essa diferença então, Já, essa aqui já está mais para cima e essa aqui já está mais para baixo ainda. Essa aqui é a função original, aliás. Percebam que o A aqui é diferente desse B, tudo bem? O A está sendo somado com tudo. Então, aqui B está multiplicando todas as funções seno, fazendo toda a diferença. O A ele está só somando, assim, como se fosse uma parcela separada. E percebam que o A também está fora desse parênteses, tudo bem? Senão ele se torna a componente D, que vai alterar outra coisa daí. Cuidado com, às vezes eu coloquei aqui 2 mais seno de x, porém eu podia ter escrito seno de x mais 2. É a mesma coisa, e isso não torna esse 2 aqui a componente D, porque ele está fora do parênteses, tudo bem? Então sempre reparem nisso, porque essa vai fazer uma grande diferença para vocês. Pessoal, segunda componente de hoje então, componente B, tudo bem? Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que é sobre seno e cosseno. O cosseno vai valer todas as coisas que eu estou falando aqui, eu estou usando a função seno, seno, porém tudo o que eu fizer aqui vai valer para cosseno também, tudo bem? O que vai ser a diferença? O gráfico vão ser iguais? Não, eles vão ser diferentes. O do cosseno é sempre um pouquinho para o lado. Porém, por exemplo, se eu alterar a componente A, o seno e o cosseno vão ter as mesmas alterações. Se eu alterar a componente B, o seno e o cosseno vão ter as mesmas alterações. Se eu alterar a componente C e D, vai ter as mesmas alterações em ambos, tudo bem? Por exemplo, aqui eu vou colocar o A igual a 2, vocês verem que sobe 2. No cosseno também vai subir 2, tudo bem? Então vai funcionar da mesma maneira, porém o seno e o cosseno nunca vão ser a mesma função, porque um é um pouquinho mais para o lado que o outro. Então indo agora para a nossa componente B, o que ela vai mudar? Ela vai mudar basicamente a amplitude da nossa onda, então ela vai fazer que a nossa onda fique mais alta, entre aspas, ou mais baixa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei seno de x, seno de x é esse que está liso aqui, que não tem nenhum pontilhadinho, e 2 seno de x é a nossa função pontilhadinha aqui, Vocês verem que se eu duplico o valor de seno de x, 2 vezes seno de x,
ele duplica a amplitude da onda. Então aqui o ponto máximo era 1, agora o ponto máximo passa a ser 2, tudo bem? Se eu colocar um 90 aqui, 90 seno x, quer dizer que o ponto máximo aqui vai ser 90 vezes o ponto máximo da seno x normal? Exatamente. Então ele vai sempre multiplicar esse número pela própria função. É bem autoexplicativo, vamos dizer assim. Lembrando que tudo vai valer para seno e cosseno, certo? Não confunda a componente b com a componente c, que c ele está multiplicando o x dentro do seno, tá? Seria como se tivesse seno de 2x aqui, não é isso que está acontecendo. E não confundam também com a componente a, porque a está sendo somado com toda a função, b está sendo multiplicado, certo? Pessoal, então a nossa terceira componente de hoje, a letra C aqui, a componente C, né, na verdade. Eu fiz aqui o gráfico, né, o gráfico da função x comum, que é a mesma que a gente usou nos exercícios anteriores, e eu fiz aqui, de pontilhado, o gráfico da função seno de 2x, ou seja, onde o c é igual a 2. Percebam que esse gráfico é um pouquinho pior de visualizar, peço perdão, porém ele é feito dessa forma. O que vai acontecer? Esse c ele vai determinar qual que vai ser o comprimento, lateralmente falando, da nossa onda. Então, por exemplo, aqui vocês percebem que uma onda na função original ó, leva todo esse espaço de 2π para ser realizado. Agora aqui, ó, um período, uma onda completa, vamos dizer assim, leva um período de 1π só para ser realizado na nossa função seno de 2x. Então, fazendo uma relação já com o período, a componente C, aliás, essa componente vai ser a única que vai afetar o nosso período, certo? Então, ó, percebam que é isso, ele não vai deixar a onda mais alta, mais baixa, ponto máximo aqui é 1, ponto máximo também é 1, ponto mínimo é menos 1, ponto mínimo também é menos 1, não vai fazer nenhuma alteração nessa parte. Porém, ele vai alterar o período e a largura da nossa onda, certo? Vou colocar aqui, ó, de uma forma mais formal. Período vai ser igual a 2π no caso de seno e cosseno, certo? Não vale para tangente. O período ele vai ser igual a 2π dividido pelo módulo de c. Por que módulo de c, professor? Porque é igual, aqui o nosso 2 é um número positivo. Porém, se fosse menos 3, a gente não ia poder dividir por menos 3 aqui, senão ia dar errado, ia dar um período negativo. Então, a gente considera só a parte positiva, entre muitas aspas. Então, por exemplo, se aqui fosse menos 3, seno de menos 3x, a gente dividiria 2π por 3 e não menos 3, certo? A gente considera a parte positiva desse número. Então, isso que vai ser a componente C e como ela vai afetar a nossa função seno e cosseno. Pessoal, a última componente que a gente vai ver hoje, componente D, aqui é a nossa última. Algo que eu esqueci de falar para vocês é não confundam componente C com componente D. D está sendo somado ao nosso x aqui dentro do nosso seno, senão é a componente A. Somado ao nosso x. E C está sendo multiplicado pelo nosso x, é diferente, certo? Então, ó, D está sendo somado. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente deslocar a nossa onda para o lado direito ou para o lado esquerdo. Mas, professor, você falou que o único que mexe com o período é a componente C. E, de fato, é a componente C. Por quê? Porque a componente D, ela vai deslocar, mas ela não vai alterar o tamanho. Vai ser sempre o mesmo tamanho indo para a direita ou indo para a esquerda. Certo? Então, ó, aqui de pontilhadinho eu fiz a função x menos π sobre 2. O que seria isso? Seria como se o nosso D fosse menos π sobre 2, certo? Ele está somando esse número negativo. E aqui é a nossa função seno de x, a mesma que a gente usou as últimas vezes. O que vai acontecer? Como que a gente vai saber para onde que vai deslocar? A gente vai olhar aqui, ó. Este número aqui, ó, que no caso é menos π sobre 2, vai ser o tanto que vai deslocar para a esquerda. Então, por exemplo, aqui é menos π sobre 2. Então, quer dizer que vem π sobre 2 para a esquerda? Não, quer dizer que vem π sobre 2 para a direita, porque é negativo, certo? Se fosse só π sobre 2 aqui, viria π sobre 2 para a esquerda, certo? É assim que a gente vai determinar como a nossa letra D vai fazer diferença aqui no nosso gráfico. Lembrando que isso vale para seno e para cosseno. Não altera a amplitude, não altera o tamanho, a altura, não altera ponto máximo, mínimo, nada disso, nem período. Só vai deslocar a onda inteira para um lado ou para o outro, certo? Depois disso, então, eu vou explicar a parte do conjunto imagem e depois a gente vai dar só uma resumida. Eu acho que hoje provavelmente a gente não vai ter exercícios, porém a aula que vem daí vai ser só exercício, certo?